Voltamos, gente. Que bom que você ficou aí também. Que os que estão aqui, eles não têm como ir embora porque a gente tranca a porta. Mas que bom que você está online e continua aqui. Então, gente, a gente parou ali, então, no momento em que a gente viu que Paulo foi escolhido, então, para levar o evangelho para o Ocidente, né? E aí você vai lembrar que o mundo ele é dividido entre Oriente e Ocidente. O povo de Israel, a nação de Israel fica no Oriente, então eles têm uma forma de ver o mundo, né? E o restante do mundo, o lado de cá, digamos assim, o lado ocidental, ele vê o mundo de uma outra maneira. E eu queria mostrar para vocês como é que o judeu, ou o oriental, né? Deixa eu escrever aqui, ó, oriental e o ocidental, eles enxergam o mundo. Nós hoje, nós aqui no Brasil, nós somos influenciados, todas as Américas, nós somos influenciados pelo pensamento helênico, pela maneira do grego de ver o mundo. A gente foi colonizado pelos europeus que foram influenciados por esse pessoal aqui, que trouxe a maneira de enxergar o mundo deles desse jeito aqui. Então nós vemos o mundo desse jeito. O judeu vê o mundo desse jeito aqui. Eu queria exemplificar biblicamente para você qual que é a diferença do que está acontecendo, como que Deus tratava as pessoas, como que Deus contatava com o judeu e como então que agora Paulo vai contatar com o gentil. Eu vou chamar esse cara de gentil, que sempre que eu falar gentil, é todo o povo que não é judeu. Tá? Qualquer pessoa que não for judeu é o gentil. É assim que o judeu chama o cara de fora, era assim que os romanos chamavam os caras de fora, chamavam de bárbaro, né? E aí assim cada civilização ele vai chamando a outra civilização, o restante do mundo de alguma outra coisa. O judeu chamava a gente de gentil. Todo o restante gentil. Então, como é que Deus comunicava com os judeus no Antigo Testamento e como que é a maneira de pensar deles? O judeu, aqui, principalmente o bíblico, ele aprende as coisas através de histórias. Enquanto a gente aprende através de conceitos. Exemplo para vocês, 2 Samuel 12, 1 a 7. Vamos abrir lá e vamos ler esse texto para ver uma comunicação de Natã com Davi. Profeta Natã com Davi. 2 Samuel 12, de 1 até 7. O que está acontecendo aqui? Davi, ele roubou a mulher lá do soldado dele, do Urias, dormiu com ela, engravidou ela, mandou ele para a guerra no batalhão de frente para matar o Urias, para esconder o pecado dele. Urias, o nome do soldado. Não, Urias. Elias é o profeta daí, é outro cara. O Urias está numa guerra, tá? Só para a gente contextualizar. O povo de Israel está numa guerra, Davi está velho, Davi já não vai mais para as guerras, ele vai só lá no final para ganhar mesmo a batalha. A nação de Israel é a maior nação do mundo nessa época aqui, eles dominam tudo que eles quiserem, eles expandem os domínios por tudo. E Davi tem os capitães dele que vão lá e vão travar a batalha. O pessoal foi para a guerra, a maioria dos homens foi para a guerra. Davi está um dia lá vivendo a vida dele normal, numa das piscinas do palácio, ele olha uma menina bonita. E aí ele é velho e ele pensa, eu tô velho, mas eu não tô morto, né? Gostei dela. E ele então começa a dar uma conversada com ela e vê ela e volta para o palácio e manda um emissário lá e dizer assim, chama a Batseba aqui que ela tem que passar a noite comigo. E aí a Batseba é obrigada a ir, porque é um mandato do rei, mas aparentemente ela também queria ir, não foi só um mandato do rei. Só que a Batseba ela é casada com um cara chamado Urias, que é um dos soldados desse exército que está lá na guerra. Aí Davi
tem a noite com ela lá, passou o tempo lá, passou mais um tempo lá, daqui a pouco passam uns meses, continua a guerra, Urias está na guerra, Davi está vivendo a vida dele. A Batseba vai lá, rei, seguinte, tô grávida e não é do meu marido, porque o meu marido está na guerra, esse filho é teu. E Davi se desespera, porque ele sabe que ele não poderia fazer isso, ele sabe que isso vai dar problema com o reino, apesar dele ser o rei. O Urias era um dos caras de confiança dele. Davi, então, entra em desespero. O que Davi faz? Vai lá e manda chamar Urias. Aí ele chama Urias e diz assim para Urias, Urias, vai lá, passa uma noite com a tua mulher lá, a guerra está demorando, né? Eu gosto muito de ti, passa uma noite lá com a tua mulher, aproveita. Aí Urias diz assim, não, eu sou fiel ao meu reino, eu não vou dormir em casa, ele dorme na porta do palácio. E Urias não se ajuda. Aí ele dorme na porta do palácio, a Batseba na casa dele, e o Davi entra mais em pânico ainda. E aí o Davi vai lá e se desespera a ponto de pegar uma carta, escrever uma carta para o capitão da corporação dele lá, para o líder dos soldados, escreve assim, coloca Urias na linha de frente da batalha. Ele fecha a carta, ele sela, ele dá pro Urias levar para o cara, pro Urias ir lá, entrega para o capitão abre e olha, beleza. Quando vai ter a guerra, Urias está no pelotão de frente, o pelotão de frente sempre morre. Urias morre. Davi pecou contra o homem, pecou contra Deus, ele fez coisa errada. E naquela época Deus falava através de profetas, né? Deus chamava profetas para falar com as pessoas, né? E aí o profeta da época era o profeta Natã. E aí Davi acha que resolveu o problema com aquele negócio ali que está acontecendo, né? Matei o cara aqui, resolveu o problema e ele está tranquilo. Aí Natã vai lá e confronta Davi. E aí olha só como é que é a conversa de Natã para confrontar Davi quanto ao pecado dele. 1 Samuel 12, versículo 1 até o versículo 7. O título é esse. Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi, numa cidade havia 2 homens, um muito rico e o outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ele crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo, dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi para dar de comer ao viajante que o visitava. Então tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu. Essa aqui foi a história. Aí Davi, olha, isso aqui se enfurece se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã, assim como o Senhor vive, o homem que fez isso aqui deverá ser morto. Ele deve restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi, esse homem é tu, rei sobre Israel, Deus, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi, rei de Israel, livrei-te da mão de Saul. O que está acontecendo aqui? Saul vai lá, o Natã vai lá e confronta Davi. E diz assim, deixa eu te contar uma história, Davi. Tem um cara que tinha todas as ovelhas que ele quisesse. E tinha um cara que tinha só uma. E aí eles foram para uma janta e ao invés do cara que tinha todas as ovelhas aqui, pegar uma dessas ovelhas e fazer para a janta, ele decidiu pegar a única ovelhinha do outro cara aqui. E aí comeu a ovelhinha do cara aqui. Literalmente comeu a ovelhinha do cara aqui. E aí? Aí Davi se enfurece e diz assim, não, esse cara merece a morte. E aí Natã olha para ele e diz, pois é, mas esse cara é tu. Tu tinha todas as mulheres do reino e tu decide pegar a única mulher do cara aqui, do Urias. Tu tá pecando. Olha a volta que Natã dá, contando uma história para Davi entender que ele está errado. Ele não chega simplesmente e diz assim, a lei de Moisés é boa, a lei de Moisés diz que adultério é pecado. Você cometeu adultério, logo você é um pecador. Ele conta toda uma história, porque é assim que o judeu entende os conceitos e as coisas, e então ele prega
para Davi. E ele diz assim, essa história que eu te contei é o teu pecado. Deu para entender isso aqui? Outro exemplo, deixa eu ver aqui, Jó 33, 19 a 26. Jó 33, 19 até o 26. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonias nos ossos, de modo que sua vida rejeita o alimento e a sua alma comida saborosa. A sua carne desaparece da vista e os seus ossos que não eram visíveis agora aparecem. A sua alma se aproxima da cova e a sua vida dos que trazem a morte. Se com eles estiver um anjo, um intérprete, entre 1000 para declarar o homem que lhe é justo, então terá compaixão dele e dirá, livrai-o para que não desça a cova, eu já achei resgate. Sua carne se renovara e será como infância, e ele voltará a ser como no tempo da juventude. Ele orará a Deus, que lhe será propício, e fará ver a face de Deus com júbilo, e restituirá o homem com a sua justiça. O que o autor está explicando aqui nesse texto? Qual é o conceito do Novo Testamento que o autor está explicando aqui? Vocês conseguem pegar? Ele começa a falar que o cara merece a morte. O cara, ele está castigado na cama dele, com agonia, não sei o quê. Aí no 24, no 23, se com ele estiver um anjo, um intérprete, um entre 1000 para declarar ao homem que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá, livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate. Isso aqui é o conceito de graça no Antigo Testamento. O autor está falando que a gente não merece, a gente é ruim, a gente é pecador, a gente deveria estar apodrecendo no inferno. Mas Deus encontrou resgate para a gente. E agora um anjo fez ele justo. E agora ele é considerado justo também. Ao invés dele pegar, por exemplo, Efésios 2:8, procura aí, ó, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ao invés dele falar só isso aqui, ele conta toda uma história que vai mostrar para o judeu que ele não merece, que ele merecia morrer, mas que tem alguém que é um mensageiro de Deus, que vai fazer dele justo, que vai pagar a pena, e agora ele pode ter a vida dele renovada e viver como na infância. O que Paulo pega e faz lá em Gálatas 2:8? Pela graça sois salvos, porque isso pela fé, não pelas obras, porque isso não é dom de Deus, não é por obras, isso é dom de Deus, não vem de vocês. Ele conceitua isso, ele resume toda uma história que o judeu não entenderia. Se tu chegasse para o judeu e dissesse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, o judeu vai ficar assim, tá, mas me explica, me conta, me embala isso aqui numa história para eu entender. Porque eu entendo com história. O helênico, o ocidental, ele entende com conceitos. Então, por exemplo, a palavra fé não vai aparecer no Antigo Testamento, ela aparece uma vez. Mas a Bíblia é cheia de histórias sobre fé. Ela vai ter várias vezes que está contando uma história. Abraão largou tudo e decidiu fazer o que Deus tinha mandado porque ele cria em Deus. Conceito de fé. Para o ocidental, para a gente, é só dizer isso aqui. Para esse cara aqui, não era. Aí tu tem Pedro, tu tem Tiago, tu tem João, tu tem toda essa galera com esse contexto aqui. E tu tem Paulo com esse contexto aqui. Em determinado momento, Paulo, ele entende um negócio chamado pensamento silogista. Esse aqui é um sistema de raciocínio que foi desenvolvido por Aristóteles, pelos gregos, e que influenciou toda a nossa geração e todo o mundo até hoje. Ele é baseado em duas
dois conceitos e uma consequência. Qual que é a base desse pensamento silogista que a gente a nossa mente funciona hoje no mundo ocidental? Vou pegar um exemplo aqui. Todo brasileiro é sul-americano. Tá? Você concorda com isso aqui? Todo brasileiro, todo cara que nasceu no Brasil, ele é sul-americano. Ele também nasceu na América do Sul. Aí você vai dizer assim, tá, e todo gaúcho é brasileiro? Logo, sim, logo, todo gaúcho não é mesmo, é sul-americano. A gente tem duas sentenças e um conceito. A sua cabeça hoje funciona assim. Todo o teu pensamento, toda a maneira que tu enxerga o mundo, tudo que você aprendeu sempre foi dentro dessa lógica de pensamento de silogista aqui, pensamento silogista. O judeu, não. E aí, para levar o evangelho para esse cara, tem que ser alguém que pense igual a esse cara. Não era Pedro, não era Tiago, não era João. Era o cara de 3 mundos, que era um cidadão romano, que ele teria passaporte no mundo inteiro para acessar qualquer lugar do mundo, e era um cara que entendia a lógica do ocidental. Então você tem 2 premissas, uma conclusão. Lá no Pentateuco, lá quando Moisés está escrevendo, aí Deus disse para Moisés, escreva papapá. Aí em vez de Moisés só escrever assim, e Moisés fez como Deus disse, e Moisés foi lá e escreveu papapá. Exatamente, ele está contando uma história que embala uma ideia. E aí, se tu vai conversar com um ocidental sobre isso, ele acha bobagem. Ele diz assim, cara, eu não vou nem dar bola para esse cara tá me achando um retardado, falando comigo desse jeito aqui. Só que é o jeito que o judeu aprendeu. Então, esse cara não consegue conectar com esse cara aqui. Aí vem Paulo e aplica. Por isso que eu falei no início da aula que Paulo não cria a lei. Ele entende a lei e ele faz isso aqui. Se todo ser humano é pecador e o pecado só é vencido pela graça. Logo, todos necessitamos da graça de Deus. Ele faz um pensamento silogista dentro de um conceito teológico de Moisés e de Jesus. Então ele não cria nada. Tudo que Paulo escreve, ele escreve baseado nisso aqui. Ficou claro isso aqui? Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.